No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Stalkear agora é crime. Chefe de cozinha usa criatividade para vencer a pandemia. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Maria Carneiro, doutora em psicologia social, fala sobre o derretimento dos direitos trabalhistas após a reforma de 2017. Aguardamos você! Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Stalkear agora é crime. Chefe de cozinha usa criatividade para vencer a pandemia. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Maria Carneiro fala sobre o derretimento dos direitos sociais no pós-reforma. Hora Extra está no ar. Você já foi stalkeado? Saiba que, dependendo do caso, isso pode ser crime. Há muitas histórias de perseguição virtual que provocam dano e constrangimento à vítima. Estabelecer conexões em redes sociais com colegas de trabalho é uma coisa muito comum. Há até mesmo redes sociais próprias para essas interações. Porém, infelizmente, há algumas pessoas que usam essas ferramentas de forma arbitrária e geram relações conflituosas. Fernanda conta que passou por situações constrangedoras. E resolvi bloquear em todos os acessos aí. Não foi só isso, né? Houve o bloqueio inicial aí das mensagens, dos vínculos com as redes sociais e, posteriormente, essa pessoa conseguiu meu contato telefônico. E começou a se fazer aí contato telefônicos via oculto, de forma sigilosa, de forma... sabia que, por exemplo, eu tive um problema de saúde na família, e essa pessoa sabia que eu tive um problema de saúde na família. Foi uma coisa um pouco doentia e realmente assustadora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou em março deste ano uma lei que tipifica crime as perseguições pela internet, a prática também conhecida como stalking. O advogado André Costa é um especialista em casos de assédio e nos conta que estas ações ainda pouco notificadas são muito comuns. Essa subnotificação do mundo virtual, ela reflete o que já acontece no mundo físico, né? As pessoas têm muito hábito de dizer no mundo do trabalho, mesmo na sociedade, que essa pessoa é sem noção, mas na verdade ela já está cometendo um crime, né? Perseguindo a pessoa nas redes sociais, comentando fotos, tentando identificar o outro em eventos. Então, as pessoas realmente têm uma visão ainda muito inocente, né, da conduta das outras nesse sentido. E aí, para a gente conseguir, né, denunciar esses casos, quais são as provas que nós devemos coletar, quais são as evidências, né, de que de fato nós estamos sendo stalkeados e que isso pode estar prejudicando a gente no serviço? Exato, acho que o primeiro ponto é tirar prints, né, principalmente quando a gente fala do mundo digital. Existem mecanismos mais seguros, né, tem um mecanismo de ata notarial, tem uma autenticidade pública, mas tem alguns sites agora que têm trabalhado muito em blockchain e têm usado essas configurações para dar uma legitimidade maior para as cópias, mas um simples print já ajuda muito. Olha, a pessoa me achou no Instagram, fez comentários ruins, fez coisas que não são adequadas, está aqui os prints. Já ajuda muito, principalmente no canal de denúncias interno ali da empresa. Segundo o advogado, depois da aprovação da lei, mais casos estão sendo denunciados. Sim, eu diria que a demanda aumentou muito, até antes mesmo da lei. As pessoas não diziam que estavam sendo vítimas de stalking, mas falavam assim, olha, o meu colega de trabalho pegou meu nome ali na intranet, pegou meu contato ali pelo e-mail da empresa e me achou no Instagram, fica curtindo todas as minhas fotos, meu marido já está incomodado com isso. Eu cuidei de um caso que o marido de uma funcionária foi no estacionamento da empresa para procurar o colega ali para brigar com ele, porque
Ele curtiu quase todas as fotos da esposa dele e eram as fotos que ela estava de biquíni na praia. E depois do stalking só deu uma nomenclatura, né? Falou, olha, essa pessoa está me seguindo e está incomodando. Então, a virtualização do trabalho agravou muito isso, né? Os colegas não se encontram ali na copa mais para falar um pouco um dos outros, então eles usam o mundo virtual para fazer isso. Fernanda dá dica para pessoas que passam por essa situação e reforça a importância de denunciar essas práticas. Com certeza, eu acho que a principal dica hoje que eu tenho é não se cale e não espere, né? Não espere que as situações possam se agravar. Não espere para se sentir inibido, não se sinta inibido diante dessa situação. Não tenha medo, contacte uma pessoa que é próxima de você, uma pessoa que você confie, uma pessoa que entenda, procure um advogado, procure saber quais são os seus direitos nesse contexto e vá atrás sim, tá? Vá atrás para que não tenha contato, para que essa pessoa não tenha nenhum tipo de aproximação com você e principalmente, né, fazer o possível hoje para que ela também não faça isso com outras pessoas. Chefe de cozinha usa criatividade para vencer a crise econômica. Veja no quadro Reinvenção na Pandemia. Alegria, música, descontração, confraternização com boa comida. Até parece ser um cenário de antes da pandemia, mas não. Esse tipo de evento tem sido possível graças à ideia do chefe de cozinha Lucas Santos. Ele oferece jantares na residência dele para grupos pequenos, familiares que vivem numa mesma casa, por exemplo. O importante é que os clientes não correm risco de contaminação, pois não estão em um lugar público com pessoas desconhecidas. Essa foi a ideia de reinvenção do profissional que se viu em apuros com o início da pandemia. Tinha saído de restaurante para começar a me profissionalizar mais na questão de jantares particulares na casa das pessoas. E assim que já estava começando a fazer o nome, tá dando certo, veio a pandemia e foi cortado tudo, né? Todo mundo tinha medo de receber, não podia fazer aglomerações e tudo. Então eu fiquei um mês sem trabalhar e pensando, e é claro, né, entra um pouco de desespero, acho que como todo mundo no início da pandemia. Então foi quando eu resolvi colocar em prática um projeto tão antigo que eu tinha e que acreditava muito no potencial, só que por comodidade, às vezes por medo de não ser aceito também, não coloquei. Então veio essa vontade de tentar algo novo, juntando com esse desespero e tudo, e graças a Deus deu muito certo, foi bem aceito. A ideia colocada em prática já há 1 ano deu certo logo de imediato. Lucas disse ter percebido que as pessoas estavam ansiosas por fazer algo diferente, sair de casa. E isso foi um prato cheio para o negócio dele dar tão certo. A maioria das pessoas que chegavam aqui, né, hoje não tanto, mas falavam que não estavam aguentando mais ficar em casa. Então, quando eu iniciei, era um mês antes dos Dias dos Namorados, né, era em maio, e o pessoal estava desesperado. Eu também pensei nisso, onde esse pessoal vai passar o Dia dos Namorados? Então, assim, era o único restaurante aberto em Goiânia, o único lugar seguro, né, que é como se você se sentisse em casa, né? Você vai aqui só tendo pessoas do mesmo convívio, então de 2 a 12 pessoas. Então, são pessoas que já estão se convivendo, onde não tem risco, que só vão para um lugar que é todo aberto, arejado, seguro. E as pessoas que chegavam aqui falavam, nossa, que bom, estava doido para me sentir normal, né? Uma vida normal novamente, sair de casa. E isso ajudou, né? Favoreceu bastante para esse sucesso imediato, porque as pessoas precisavam de um lugar, precisavam se respirar, né? Sentir à vontade. O empresário Rodrigo Magalhães, que comemorou o aniversário no local, confirma. A ideia veio como um alívio para ele e os amigos mais íntimos. Foi a maneira de saírem um pouco da rotina e comemorarem uma data importante com segurança. Sim, foi uma surpresa, né, que a minha esposa preparou e chamou os amigos mais íntimos, pessoal mais do nosso convívio, né? Todo mundo tomando as medidas de segurança, todo mundo com máscara, uso de álcool em gel na entrada, né? Um ambiente muito bonito, muito confortável, né? Bem agradável, e eu gostei muito dessa ideia, né? Porque é uma coisa mais reservada, né?
O espaço funciona com reservas para grupos de 2 a 12 pessoas. Basta escolher a data e o cardápio. O chefe tem as melhores sugestões para os clientes. Um ambiente super agradável, sem aglomeração, com boa música e um cardápio que não perde para restaurante nenhum. Ingredientes que fizeram essa receita dar super certo. Tanto é que a agenda por aqui está sempre lotada. No próximo bloco, a advogada Carla Maria Carneiro, doutora em Psicologia Social, fala sobre o derretimento dos direitos trabalhistas após a reforma de 2017. Não saia daí, voltamos já! As transformações ocorridas no capitalismo nas últimas décadas do século XX impactaram profundamente o mundo do trabalho. O neoliberalismo progrediu no Brasil nos anos 90 e trouxe com ele uma reestruturação produtiva. Entrávamos na era da globalização, mas como país de industrialização dependente, baseada na superexploração da força de trabalho. Para falar sobre esse contexto e sobre o derretimento dos direitos trabalhistas, advindo da reforma trabalhista no país, tema de sua tese de doutorado, nós conversamos hoje com a advogada Carla Maria Carneiro, doutora em Psicologia Social. Seja bem-vinda à Hora Extra, agora de forma virtual. Doutora Carla. Muito obrigada, Fabíola. Carla, o que levou você do mundo do direito a se aventurar, vamos dizer assim, a unir numa tese de doutorado um estudo sobre psicologia e relações de trabalho? Fabíola, eu como advogada trabalhista há mais de 30 anos, sempre me preocupei com a prevenção de doenças, acidentes e do próprio passivo trabalhista, buscando exatamente o equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho. Então, nesta caminhada, através de estudos, seminários, congressos e a própria experiência prática, no sentido de erradicação dessas doenças e acidentes, fui percebendo que existia entre as pessoas, nas pessoas, um mal-estar com o trabalho, vamos dizer assim, ou uma ausência de bem-estar com o trabalho. Como isso diz respeito à psicologia, percebi que precisaria ir atrás dessa disciplina para buscar a resposta desse bem-estar que é necessário ao trabalho, ao trabalhador, ao próprio empregador. Então, foi esse o motivo pelo qual eu me senti atraída a fazer um doutorado em psicologia. Carla, o seu estudo chama a atenção, a começar pelo título, Derretimento dos Direitos Sociais. Você fez uma ligação proposital com a modernidade líquida de Bauman? Sim, Fabíola. Como você mesmo me lembrou um dia com muita propriedade, eu tive uma dissertação que foi em Direito, eu fiz o meu mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, e essa dissertação foi publicada integralmente pela revista da LTR. E nela eu fiz todos os meus estudos, o meu referencial teórico foi Bauman, porque Bauman fala da modernidade líquida, da liquefação desses direitos, das relações líquidas. Então, o primeiro título, inclusive, do nosso livro, esse livro que é a tese de doutorado, mas que eu publiquei em coautoria com os meus orientadores, professora Lila Spadoni e professor Pedro Humberto Campos, o nosso título primeiro seria Liquefação dos Direitos Trabalhistas, mas a editora Juruá, após uma pesquisa, percebeu que o título Derretimento ele teria um alcance maior na busca de palavras, na pesquisa sobre o tema. Então, ele tem tudo a ver com Bauman. Eu sou uma apaixonada por Bauman, pelo simples fato de que eu encontrei nele, nos estudos dele,
a resposta para tudo aquilo que eu percebia de estranho acontecendo no nosso mundo e que depois eu fui ver. Ele já prenunciava tudo isso através dos seus estudos sociológicos, né? A modernidade líquida, o término de relações, a sociedade de consumo, o descarte de pessoas, a desconsideração com a dignidade humana. Enfim, eu tenho para mim que Bauman é a grande resposta desse século e você fez essa ligação com muita propriedade. É ele, sim. Essa liquidez, né, que menciona Bauman, está inserida nas relações de trabalho? De que forma as relações são afetadas por esse mundo da modernidade líquida? Fabiola, Bauman diz o seguinte, que a grande questão da globalização é exatamente o afastamento da localidade. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que as grandes empresas, as grandes corporações, o próprio capital econômico, ele não se preocupa mais com as pessoas, ele não se preocupa mais com a comunidade, ele não se preocupa se a empresa que está ali estabelecida, se ela vai gerar emprego, se aqueles empregos vão trazer estabilidade para as famílias que lá residem. Ele se preocupa unicamente com ele, ou seja, o próprio capital. Está sendo rentável? Está me dando retorno? O custo é mínimo, né, para que eu possa ter um lucro maximizado? Então, sim, eu permaneço ali. Se não, eu automaticamente saio daquele lugar. E aí Bauman vem dizer, né, que acabou aquele tempo das empresas com grandes prédios, um número enorme de trabalhadores. Hoje eu posso ter uma empresa aqui que funciona somente com notebook, com um quarto de hotel, né, com uma internet, com um celular, e eu posso ter várias pessoas trabalhando para mim, por exemplo, na Índia, se essa mão de obra for mais barata. Enfim, isso é a globalização. Então, esse é o maior impacto do capital líquido, do neoliberalismo sobre as relações de trabalho, mas há muito mais, como nós poderíamos ver. Em sua análise sobre a história do trabalho assalariado no Brasil, você aponta retrocesso dos direitos trabalhistas conquistados no século XX, né, trazido pela reforma, e menciona a existência de um atual sistema escravocrata no país. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Não somos um país escravocrata, nós somos um país que trazemos no nosso DNA a licitude da escravidão. Isso há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, todos os direitos sociais que foram alcançados, eles foram derrocados com a reforma trabalhista. E por que trouxe um sistema escravocrata? Porque com essa distorção comunicacional, com essa linguagem da mídia de que a culpa era do trabalhador, que agora todos os direitos iriam ser revogados, todas aquelas discussões que foram colocadas na mídia, o povo, os empregadores em geral, começaram a desconsiderar direitos trabalhistas constitucionalmente adquiridos ao longo de todos esses anos. Então, as pessoas começaram, antes mesmo que a reforma entrasse em vigor, começaram a descumprir a legislação trabalhista de forma totalmente atribulada, né, traiçoeiramente. E qual é o quadro atual? O coordenador do combate ao trabalho escravo no estado de Goiás é o Dr. Tiago Siqueira Cabral, que é o coordenador do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do estado de Goiás. Então, é dele a notícia de que aumentou de forma assim assoberbada o número de denúncias de prática de trabalho análogo a trabalho escravo no estado de Goiás. Então, não é achismo, né? É realidade, é fato. Ok, doutora Carla, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada e doutora em psicologia social, Carla Maria Carneiro, sobre o tema da tese dela de doutorado, que fala do derretimento dos direitos trabalhistas advindo da reforma trabalhista no país. Não saia daí, voltamos já.
Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada e doutora em psicologia social, Carla Maria Carneiro, sobre o derretimento dos direitos trabalhistas no pós-reforma. Doutora Carla, em seu estudo sobre a reforma trabalhista, a partir de uma análise da psicologia social, o que ele foi capaz de comprovar, assim, resumindo um pouquinho? Fabíola, um dos pontos chaves para mim dessa pesquisa que foi feita foi uma pesquisa documental, descritiva, feita em cima das 21 notas taquigráficas, com os relatos dos depoimentos de deputados federais e autoridades e pessoas mesmo do povo ouvidas pela comissão que tratou da reforma trabalhista. Foram 21 notas taquigráficas com mais de 100 páginas cada um, então mais de 2.000 páginas que foram rigorosamente analisadas, lidas e depois processadas no software Alceste. A principal conclusão, inclusive baseado nos estudos da minha própria orientadora, que é psicóloga social, professora Lili Spadoni, e que profere a disciplina de psicologia jurídica já há muitos anos, inclusive com livro publicado, é que quando uma lei não sofre resistência por parte da população, isso diz que, a psicologia social diz, é porque ela já estava sendo praticada pelos cidadãos. Então, o que a gente pode concluir a partir dessa afirmativa? Todos os artigos que foram modificados, ou quase todos, né, já não estavam sendo obedecidos, observados pelos empregadores de forma em geral. Então, o que aconteceu? Quando se retirou, se tornou lícito aquilo que antes era ilícito. Então, se antes eu, como trabalhadora, tinha os meus direitos descumpridos por um empregador e por esse motivo eu tinha que entrar com ações reclamatórias trabalhistas para recuperar aquilo que me foi retirado ou me foi negado, logicamente, se a lei deixou de vigorar, se o direito não existe mais ilicitude, de consequência, eu já não tinha motivação jurídica para poder entrar com uma ação trabalhista. Então, eu posso concluir que a reforma trabalhista, ela tornou lícito o que era ilícito. E essa é a resposta para tudo que nós encontramos a partir daí. Certo. Segundo Dejour, psiquiatra e estudioso francês, também citado em seu trabalho, as gestões neoliberais impactam a saúde mental dos trabalhadores. Pode-se dizer que a reforma trabalhista de 2017, consequência da política neoliberal, contribuiu para o aumento do adoecimento mental e até de suicídios relacionados ao trabalho? Com certeza, Fabíola. Eu e mais 3 colegas do doutorado fizemos um artigo de revisão sistemática de artigos publicados na plataforma CAPES sobre o cenário do suicídio do trabalho no Brasil. E nós, então, nessa revisão, nós descobrimos que eram 4 os fatores que impactaram no suicídio em grande escala de trabalhadores no Brasil em anos anteriores à reforma. Foi a crise econômica, práticas neoliberais, o uso de agrotóxico no meio rural, né? E o agrotóxico ele apareceu 2 vezes, porque ele apareceu também como o instrumento utilizado para tirar a própria vida. Bom, a par de tudo isso, Dejour, como você já disse, ele fez um estudo profundo, basicamente a base teórica dele da psicodinâmica do trabalho, porque foi num momento de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, na França, e logo depois, foi aí o início dos estudos dele, e logo depois vieram, em 1980, vieram o ideal neoliberal, a ideologia neoliberal.
E essa ideologia neoliberal, ela tem por propósito, né, a desumanização das relações de trabalho. Então, concluindo tudo isso, a reforma trabalhista, ela contribuiu com o número de suicídios? Sim. A começar, Fabíola, por essa distorção comunicacional na época da própria aprovação da reforma. Isso causou uma confusão mental, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Doutora Carla, só para finalizar, como as pessoas, o telespectador pode ter acesso à sua tese, que virou um livro, né? Já está na internet, não é isso? Sim, o livro nosso, meu e dos meus orientadores, ele se chama CLT, Derretimento dos Direitos Trabalhistas, aspectos psicossociais da reforma trabalhista no Brasil. Ele foi publicado pela editora Juruá. Então, ao acessar o site da editora Juruá e colocar o título CLT, o Derretimento dos Direitos Trabalhistas, automaticamente terá acesso ao link de venda desse livro. Carla, muito obrigada pela entrevista, parabéns por seu estudo tão importante, né, para os dias atuais. E essa entrevista você pode assistir também depois no canal do TRT no YouTube. Nós falamos sobre o derretimento dos direitos trabalhistas no pós-reforma com a doutora Carla Maria Carneiro. Muito obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. Alguma consideração a fazer, doutora Carla? Só agradecer, Fabíola. Muito obrigada por esse espaço e por esse comprometimento mesmo, né, com o jornalismo que revela todos os pensamentos, todas as situações, mas principalmente que se compromete com o cientificismo, com a academia, com aquilo que é realmente pesquisado e outorgado a todos nós. Então, muito obrigada a você, telespectador. Até a próxima semana. O Hora Extra fica por aqui. Até lá.